universalizar a justiça, de universalizar os direitos. Eles querem nos eliminar e nos tratar com injustiça. Nós queremos qualquer ser humano tratado com justiça. Eu acho que essa que é a essência. Né? Vai, Sarinha, o que você tem para nós aí? Tem alguns superchats aqui, eu vou ler todos de uma vez, tá? A Lilian Guedes mandou aquele superchat, né, pedindo para falar sobre a possibilidade de prisão do Moro e do Dallagnol. A Neide Albuquerque mandou um superchat desejando feliz aniversário para o Mauro. Pouquinho, né? Obrigado. Então, falta um bolo com o Fora Bolsonaro, assim, para o Mauro. O Júlio César Beraldi praticamente desejou feliz aniversário, porque ele mandou um superchat falando não pode falar mal do Collor, que o Mauro não gosta. Putz, aqui. O bom é o seguinte, o pessoal do chat ontem achava que eu estava passando muito pano para o Moro e os assessores pro Collor, e os assessores do Collor depois saíram me xingando, dizendo que eu tinha tratado ele mal. Então tá tudo certo. É um amor bandido, né, Mauro? A Neide Albuquerque mandou outro superchat falando STJ da prisão domiciliar Queiroz e nega a moça que roubou um shampoo. É verdade. E ainda é isso que outro falando assim, a justiça foi tão rápida com Queiroz quanto para condenar o Lula, para liberar o Queiroz e condenar o Lula. É verdade. Tudo isso é verdade. É isso que é o problema da questão. Então, acabou aí, Sara? Então fala um pouquinho desse caso aí do Moro e Dallagnol, doutor Pedro. Eu acho que a gente tem que entender essa situação, primeiro politicamente, depois entrar no direito. Né? O que eu observei é que na América Latina e no Brasil em especial, nós tivemos a partir dos anos 90, a gente tem que, eu acho que, compreender isso, a construção de uma nova forma de autoritarismo. Um autoritarismo que se dá por medidas de exceção e não por governos de exceção. Mas que a finalidade é a mesma dos antigos autoritarismos, é construir um Estado securitário e não um Estado de direito. Um Estado com base na ideia de segurança, de inimigo, e não com a ideia de direito e que na ideia de cidadão. Né? Isso recomeça, né? Sempre teve na nossa história, mas se acentua, a imprensa assim, passa a ter um novo movimento a partir da década de 90, com a questão das guerras drogas, né? Onde se desenvolvem técnicas de processos penais de exceção que migram para a política, no caso do mensalão. Né? A Lava Jato teve o impeachment, que foi outra medida de exceção, né? O de Dilma, uma horrível medida de exceção, e depois o caso da Lava Jato. A Lava Jato, ela não teve, a meu ver, só a função de prender o Lula. Prender o Lula foi um momento relevantíssimo da Lava Jato e uma das tarefas fundamentais que ela se propôs, né? Impedir que ele fosse candidato à presidência. Mas isso foi uma tarefa instrumental. Para mim, a grande tarefa da Lava Jato foi fazer aquele autoritarismo populista que surgiu na década de 90 e que quem capitaneava, em certa medida capitaneia até hoje, é o sistema de justiça. Agora, só que o sistema de justiça tem um problema. Institucionalmente, ele não pode produzir política pública, ele não pode produzir decisões, ele não comanda o Estado. Então, era necessário para esse segmento político de extrema-direita migrar aquele amplo apoio de parte da sociedade que foi se radicalizando num populismo de extrema-direita, fazer migrar para a política. E aí eles capturam Bolsonaro, que era um líder marginal, não era um político relevante, e vão criando um ambiente social propício. Primeiro criaram para impedir a Dilma, isso foi a primeira missão da Lava Jato, bem cumprida. A segunda, impedir que Lula fosse candidato e, na mesma medida, criar esse líder político carismático que é o Bolsonaro. Então, vejam, a palavra bolsonarismo ela quer dizer um fenômeno político muito mais complexo do que a pessoa de Bolsonaro. E não dá para chamar a postura de Moro de lavajatismo, porque eles foram os criadores do bolsonarismo. Não foi Bolsonaro quem criou o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo foi criado por esse ente que deixa de ser do sistema de justiça e passa a ser um ente político que é a chamada Lava Jato. Né? Então, isso leva a criar uma figura carismática que é Bolsonaro e leva o sistema de justiça a deslocar quadros para atuarem diretamente na política. É o caso de Moro, quando se torna ministro da Justiça, e de Witzel, que sai de ser juiz para ser governador do Rio. Né?
Então, o que nós passamos a ter aí? Um pensador que eu gosto muito, chama Polantzas, e anteriormente a ele Marx, do 18 de Brumário, chamam isso de crise política. Né? Então, quando é que, segundo o Marx, do 18 de Brumário, ele fala que é onde ocorre a crise política, quando você tem, dentro da classe que ocupa o poder, frações dela em conflito. O Polantzas vai chamar isso de bloco de poder, é uma palavra que eu gosto muito, um conceito que eu gosto muito. Então, esse fascismo, entre aspas, esse populismo de extrema-direita, que veio capitaneado pela Lava Jato, com apoio da mídia e da Globo, e com apoio de uma parcela da sociedade civil, é uma fração desse bloco de poder, que eu chamo de bolsonarismo jurídico, esse é o nome correto de chamar. E você tem o bolsonarismo político, que é capitaneado por Bolsonaro, pelo núcleo ideológico de poder, que está em torno dele, por parte das Forças Armadas, pelas polícias militares e pelo crime organizado das milícias. Então, essas duas frações, por que gerou a crise? Porque elas entram em conflito pela hegemonia do bloco. E o que isso implica, o que eu estou dizendo? Não adianta achar que judiciário, que Moro, que Witzel, quando provoca essa medida contra o Queiroz, que essa gente é mais democrata do que o Bolsonaro. Não é. Você tem o fascismo da farda e o fascismo da toga. Ambos são fascistas. O pessoal do sistema de justiça e da Globo procura manter uma maquiagem um pouco mais bem dada, é um fascismo mais de punhos de renda, mas é o mesmo autoritarismo. Né? São braços do autoritarismo que agora estão disputando a hegemonia. Então, a grande crise política que nós temos no país não é criada pela oposição, que está errática. A grande crise política é esse conflito. E aí, esses processos todos que nós estamos vendo são consequências desse conflito. O Queiroz, ele está preso, foi determinada corretamente a prisão dele? Foi muito bem fundamentada. Só que o que chama atenção na decisão, ela podia ter sido decretada há um ano atrás. Por que demora? Por que não foi feita um ano atrás? Porque só agora que o Witzel tem pedido de impeachments intensos, que Moro rompeu com Bolsonaro, por que só agora o sistema de justiça atua para prender Queiroz, de um lado? Né? Do outro lado, essa investigação contra a Lava Jato, que busca atingir Moro, é uma ação de um procurador-geral ligado a Bolsonaro. Ou seja, tudo que nós estamos vendo, a meu ver, é reflexo desse conflito. Não somos, infelizmente, não é um avanço do discurso dos defensores da Constituição, da democracia, dos direitos humanos que está vencendo. Não. É um conflito conjuntural, ocasional, entre essas duas frações do bloco de poder. Então, nós também não podemos cair na ilusão de achar que não. Agora o Dallagnol está aí na ribalta, está tomando porrada, o Moro também, porque isso é um avanço da democracia. Não, gente, não. Isso é um conflito no interior das forças autoritárias que disputam entre si o poder e a hegemonia nesse bloco político de poder que domina o Estado. Né? Então, também quando a gente vê Queiroz preso, não é porque melhorou o sistema, porque agora o Bolsonaro vai ter que responder pelos ilícitos que cometeu, não. É o outro braço desse mecanismo autoritário que é o braço do bolsonarismo jurídico, que está agindo para prejudicar e para ocupar o espaço, ou seja, é um conflito entre eles. O Bolsonaro tende a usar mais a força e a influência política que tem pelo seu chefe do governo. O sistema de justiça, junto com a Globo, tenta usar o sistema de comunicações e os processos penais de exceção, que deixaram de ser utilizados só contra a esquerda e passaram a ser utilizados como instrumento de disputa pela hegemonia desse bloco de poder. Então, primeiro, não se pode tratar o bolsonarismo jurídico como algo melhor do que o político, não. Nós estamos tratando, entre aspas, de fascismo do mesmo jeito. Moro é tão fascista quanto Bolsonaro. É um adversário, um inimigo que a gente tem que enfrentar com a mesma intensidade que enfrenta Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida disso. E nós temos que tomar cuidado para não apoiar medidas de dessas frações do bloco contra o outro que impliquem esvaziar de sentido a Constituição de 88 e os direitos. Né? Nós não podemos, de repente, assumir posturas em favor dos interesses de Moro e de Witzel, querendo tratar os bolsonaristas como seres não humanos, e o vice-versa também. Não podemos adotar discursos em favor aí de quem, só para poder ferrar o Moro. Ou seja, nós temos que apoiar
o que for produzido nessa disputa que tiver dentro da Constituição, nos limites dos direitos humanos e que fortaleça a democracia, que é essa que tem que ser a nossa preocupação. Isso é equívoco. Moro é tão fascista quanto Bolsonaro, é tão inimigo da democracia e da Constituição quanto Bolsonaro. Ele que criou, foi um dos principais criadores do bolsonarismo. Não foi Bolsonaro que criou o bolsonarismo. E nós não temos que lutar só contra Bolsonaro, nós temos que lutar contra o bolsonarismo em todas as suas vestes, seja ele de fardo, ou de toga, ou de terno.